A religião sempre foi uma das forças mais poderosas na história da humanidade, capaz de unir comunidades inteiras ou de levá-las ao limite do fanatismo. Nesse vídeo, eu quero mostrar como um jogo de terror pode revelar muito sobre esse poder de manipulação coletiva. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Em Resident Evil 4, lançado em 2005, eu não encontro apenas uma aventura de ação e sobrevivência. O que se desenha diante de mim é também uma metáfora assustadora de como líderes carismáticos e ideologias religiosas podem transformar indivíduos em massa obediente, disposta a sacrificar tudo por uma causa que, muitas vezes, sequer compreendem por completo. O que eu vou defender aqui é simples. O culto comandado por Sadler no jogo não é apenas uma invenção de terror, mas uma alegoria potente sobre como símbolos, rituais e promessas de redenção funcionam como armas de controle social. Para entender essa análise, eu vou primeiro explicar como diferentes pensadores ajudam a entender o poder da religião sobre grupos humanos. Depois, vou mostrar de que forma Resident Evil 4 encena exatamente esse processo por meio da narrativa e da jogabilidade. Por fim, vou apresentar uma leitura alternativa que não contradiz, mas aprofunda a discussão, mostrando outras dimensões desse poder coletivo. Quando eu penso como religiões e seitas conseguem mobilizar multidões, eu percebo que esse poder não vem apenas da fé em algo sobrenatural, mas de mecanismos muito humanos de coesão, autoridade e controle. Vários pensadores ajudam a entender isso. Durkheim, por exemplo, mostra que a religião não é só sobre deuses ou rituais, mas sobre como um grupo se reconhece como comunidade. Os símbolos e práticas religiosas funcionam como uma cola social, dando sentido coletivo à vida das pessoas. Weber acrescenta que, em muitos casos, essa coesão só se sustenta por causa da figura do líder carismático, alguém que inspira devoção quase mística e transforma obediência em missão espiritual. Já Foucault nos ajuda a perceber que esse poder vai além da crença. Ele entra nos corpos, molda comportamentos e faz com que cada indivíduo internalize a disciplina do grupo, como se a vigilância fosse parte da própria vida. Se eu junto essas ideias, o que aparece é um quadro bastante claro. Religião e ideologia podem funcionar como tecnologias sociais de controle. Elas unem, elas organizam, mas também podem aprisionar, levando pessoas a agir de formas que nunca fariam se estivessem isoladas. Seguindo esse raciocínio, eu entro no universo de Resident Evil 4. O jogo foi lançado em 2005 pela Capcom e é um survival horror de ação que revolucionou o gênero tanto pelo estilo de câmera quanto pela forma como construiu tensão e atmosfera. A história acompanha Leon Kennedy, enviado para resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos em uma vila isolada na Espanha. Logo no início, fica claro que os habitantes do vilarejo não estão simplesmente possuídos ou endemoniados, mas sim controlados por um parasita chamado Las Plagas. Esse detalhe muda tudo. Eles continuam humanos, com memória, inteligência e capacidade de agir em grupo, mas não possuem mais autonomia. É aqui que a metáfora de manipulação religiosa e social se torna evidente. O culto, literado por Sadler, usa a infecção não apenas como arma biológica, mas como forma de disciplinar corpos e mentes. Os símbolos do culto, os cânticos, as cerimônias e até mesmo a organização hierárquica lembram seitas reais, nas quais a identidade individual é dissolvida em nome da devoção ao líder. Até as mecânicas do jogo reforçam essa ideia. Ao contrário de outros títulos da franquia, aqui os inimigos cooperam, usam armas, cercam o jogador e agem de maneira quase estratégica. Não são zumbis irracionais, mas uma comunidade coordenada por um propósito comum. A jogabilidade faz o jogador sentir o peso de enfrentar não apenas monstros, mas uma massa organizada, guiada por fé cega e obediência.
Dessa forma, enredo e mecânicas se juntam para traduzir na prática aquilo que os teóricos explicam, que a religião como coesão social, o carisma como fonte de obediência e o biopoder como forma de dominação. Por outro lado, se eu parar para pensar, essa leitura centrada apenas na manipulação e no controle pode parecer limitada. Afinal, ela mostra os aldeões como vítimas passivas de um poder externo, quase sem espaço para refletir sobre as razões que os levaram a se submeter a Sadler. É aqui que uma outra perspectiva se torna útil. Quando eu leio Gramsci, eu percebo que o poder não se mantém apenas pela força ou pelo medo. Ele fala de hegemonia cultural, ou seja, da capacidade de um grupo dominante construir consenso e fazer parecer natural aquilo que, no fundo, é uma escolha ideológica. Isso significa que a obediência não nasce só da ameaça ou do carisma, mas também da incorporação de ideias que passam a ser vistas como verdadeiras, inevitáveis e até desejáveis. Trazendo isso para Resident Evil 4, eu posso interpretar o culto de Sadler não apenas como uma seita que controla corpos infectados, mas como uma comunidade que internalizou uma visão de mundo. A promessa de unidade, a narrativa de redenção e o uso de símbolos sagrados constroem uma espécie de consenso. Os aldeões acreditam que estão participando de algo maior, que suas vidas têm sentido ao fazer parte desse projeto coletivo. Essa leitura não elimina a análise inicial, mas a aprofunda. Se, de um lado, Sadler domina pelo medo e pelo parasita, de outro, ele também cria um horizonte ideológico que dá sentido à submissão. Isso torna a metáfora ainda mais poderosa, porque mostra como sistemas de crença podem não apenas aprisionar, mas também seduzir, oferecendo respostas para existências marcadas por fragilidade e incerteza. No fim das contas, o que Resident Evil 4 me mostra é que o horror não está apenas nos monstros ou nas batalhas desesperadas pela sobrevivência. O verdadeiro medo surge quando percebo como religiões, seitas e ideologias podem manipular e transformar comunidades inteiras em instrumentos de obediência cega. Ao longo do vídeo, eu mostrei como símbolos e rituais podem unir pessoas, como líderes carismáticos inspiram devoção e como o controle pode chegar até os corpos e as mentes, anulando a autonomia individual. E com uma leitura alternativa, eu percebi também que esse processo não é só imposto pela força, ele pode ser internalizado como consenso, fazendo com que a própria comunidade acredite estar escolhendo livremente aquilo que, na verdade, é dominação. O que fica é uma reflexão poderosa. Será que nós, no mundo real, estamos tão distantes assim desses mecanismos de manipulação? Ou será que, de formas mais sutis, símbolos, narrativas e ideologias continuam moldando nossas escolhas todos os dias? Eu quero que você me conte aí nos comentários. Se você chegou até aqui, deixa o like e obrigado pela atenção.